Salve galera do canal, antes de mais nada eu quero pedir para você que já é inscrito aqui no canal não esquecer o like nem de compartilhar o link do vídeo com os amigos nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo. Quer um café? Seja bem-vindo, aproveita que você está aqui, já curte o vídeo, comenta, compartilha com um amigo. Não esquece de ativar o sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos toda semana. São pelo menos 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, beleza? Recapitulando de onde a gente parou. Peraí, deixa eu lembrar, gente. Peraí. Bom, eu não lembro direito onde a gente parou, porque o vídeo eu fiz hoje, só que faz algumas horinhas que eu fiz, né? Mas eu vou tentar lembrar, então se eu repetir alguma coisa aí, me perdoem, tá? Mas se eu não me engano, eu me declarei pra ele, ele disse não, e a gente continuou mantendo uma relação de amizade ali. Depois eu pedi para que ele se afastasse um pouco, né, para que ele me desse um pouco de espaço, para que eu fosse digerindo aquele sentimento aos poucos e que ele sumisse e a gente voltasse a ter aquela relação de amizade que a gente tinha tido, que a gente tinha antes. Mas ele não me obedeceu, ele continuou frequentando a minha casa mesmo contra a minha vontade. Algumas atitudes, algumas coisas que ele fazia me incomodavam muito, mas mesmo assim eu digeria daquela, tipo, eu sofria calado. Né? Na verdade eu desabafava com algumas pessoas, mas no geral eu sofria calado. E eu era muito pau no cu, velho, porque eu não tomava uma atitude, eu não chegava nele e falava, velho, eu tô na minha casa, eu não quero você aqui. Se você gosta de mim e sente a minha falta, é um problema teu, eu gosto de você de outra forma. Se você não pode estar na minha vida de outra forma, vaza. Só que eu não conseguia fazer isso, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que não consegue dizer não, e não consegue tomar atitude de chegar e falar e fazer e acontecer e tal. Pra mim já foi muito difícil ter que me declarar pra ele, sabe? Ter que falar pra ele o que eu tava sentindo. O tempo passou e eu comecei a me incomodar ainda mais com a presença dele, porque ele começou a esconder coisas de mim. Tipo, ele ia... Eu me lembro claramente de uma vez que ele tinha combinado de ir pra balada com os amigos dele lá, do bairro dele, né? E eu vi ele cochichando, combinando isso com os amigos, porque parece que ele ia beijar um molequinho lá na balada. E quando ele percebeu que eu estava na cozinha lavando a louça, e ele na minha sala conversando com esse amigo pelo celular, ele saiu e foi pro quintal. E ele ficou sentado bem embaixo da janela da cozinha, onde eu estava lavando a louça, combinando o rolê. Porque ele ia beijar um menino, porque ele ia fazer e acontecer e tal. E quando ele saiu daquela ligação, eu perguntei pra ele e ele mentiu pra mim. Então pior do que saber que ele ia ficar com outra pessoa, era ouvir que ele estava mentindo pra mim, de um certo modo pra me proteger, mas eu não enxergava dessa forma. Então eu ficava ainda pior. E cada dia que passava eu ficava ainda pior. Bom, pra resumir toda a situação daquela época, eu acho que era final de Libertadores, foi bem na Libertadores que o Corinthians ganhou, não me lembro o ano direito, mas eu acho que foi entre 2011 e 2013. Eu tô suando porque tá muito calor. E o que aconteceu naquele dia? O que aconteceu foi que ele descobriu que o meu amigo estava com leucemia, né? Aquele menino que eu tinha apresentado pra ele, que eles iam ficar, ele descobriu que esse menino estava com leucemia. Eu não sei como até hoje, eu não sei se eles conversaram, se ele falou, se algum amigo falou, eu não sei. Eu sei que ele descobriu antes de mim. E eu nunca me esqueço disso, porque os pais de um amigo nosso estavam de férias, ou viajaram, fizeram uma viagem rápida, e esse amigo falou, vamos fazer um churrasco lá na laje lá de casa? Vamos. E aí foi todo mundo pra lá, fazer churrasco na laje desse meu amigo, né, da época, e ele já estava sabendo que o meu amigo estava com leucemia, e eu ainda não sabia. E aí, naquele dia ele estava muito choroso, muito melancólico, ele bebeu muito, né, ele chorou muito também, e eu não entendia o que estava acontecendo. E aí eu comecei a me culpar por isso, porque eu imaginava que aquilo que ele estava fazendo, né, as atitudes que ele estava tomando naquele dia, a bebedeira descontrolada, o choro livre do jeito que ele estava fazendo, era relacionada ao que eu estava sentindo por ele, e ele não estava sabendo lidar com aquilo, mas na verdade não tinha nada a ver comigo. Eu sei que num certo momento ele acabou me beijando,
No dia seguinte eu conversei com ele, ele não lembrava disso. E aí eles tinham combinado de se encontrar na minha casa. Ele e esse meu amigo que estava com leucemia, para conversar e para se despedir. Porque esse meu amigo que estava com leucemia ia viajar para Portugal para fazer um tratamento médico lá, né, da leucemia e tal. Então eles combinaram de se encontrar na minha casa para se despedirem e para conversarem sobre o acontecido. E ele pediu para o meu amigo não me contar. Era segredo. O que estava com leucemia pediu para ele não me contar. Mas ele tinha a língua desse tamanho, né? Desse tamanho. Então ele foi lá e me contou. Então eu acabei sabendo o que estava acontecendo antes dele ir lá pessoalmente conversar comigo. E eu também não sabia que eles tinham combinado de se encontrar na minha casa. Era um belo dia, no meio da semana, esse meu amigo chegou lá na minha casa dizendo que ia dormir lá. E eu falei, por quê? Ele, não, por nada, você vai saber. Você vai saber, você vai saber, você vai saber. Acabou que deu 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã. E mais uma vez o meu amigo que tinha leucemia não apareceu. E ele sabia que no dia seguinte ele ia viajar para Portugal, né, para fazer esse tratamento. Então ele acabou passando mal, teve uma queda de pressão, alguma coisa do tipo assim. Ficou muito mal. E ele estava o tempo todo conversando com o meu amigo que tinha leucemia e com outras pessoas no meu computador, né, que era no meu quarto. E aí ele falou, eu tô passando mal, ele deu meio que uma desmaiada, aí tomou um banho lá em casa, falou, eu vou dormir aqui, tudo bem? Eu falei, tudo bem, ele dormiu lá em casa. Quando foi de manhã pela manhã, ele continuou conversando com algumas pessoas, né, no computador. De repente, ele levantou para ir tomar um banho, para poder ir embora, e eu vi que chegou uma mensagem no Facebook dele, no meu computador, e eu não li, né, óbvio, né, que eu não ia ler a conversa dele com outra pessoa, mas eu vi rapidamente que a pessoa falava assim, que o Ailton não era para você, o Ailton não é para você, e isso é mentira, desencana, esse cara nunca ia aparecer na casa dele. Eu só li isso. Aquilo me deu um gelo no coração e eu fiquei muito magoado, muito triste, e eu fiquei curioso para saber quem era. Ignorem a moto. Fiquei curioso para saber quem era. Quando ele saiu do banheiro, eu comecei a puxar assunto. Com quem você está conversando? Que não sei o que, e não sei o que. E aí ele, como tinha a língua desse tamanho, ele foi e me mostrou a conversa. Aí era um amigo meu, que também era como irmão, era nosso amigo, né? E vocês lembram no vídeo anterior que eu falei que o meu amigo tinha me levantado, me colocado lá em cima, que eu merecia coisa melhor, que ele tinha um caráter assim, que eu era uma pessoa maravilhosa, blá blá blá? Era esse amigo. E ele estava acabando comigo. Ele estava dizendo que eu era um mentiroso, que esse menino nunca ia aparecer na minha casa, que eu tinha feito esse plano para que ele fosse dormir na minha casa para rolar alguma coisa, que ele não me merecia porque ele era jovem, né? Ele era 8 anos mais novo do que eu, então ele conseguiria moleques da idade dele. Eu era um velho, sozinho. Eu manipulava as pessoas. Eu tinha criado esse personagem para de alguma forma fazer com que ele criasse algum vínculo afetivo comigo, no caso o meu amigo com quem ele estava conversando. Eu sei que ele acabou comigo nas mensagens. E eu li todas as mensagens. Não foi o meu futuro namorado que me leu pra mim. Eu li as mensagens. E aquilo, sabe, acabou comigo. Me destruiu completamente por dentro. Porque eu, sinceramente, até aquele momento, apesar de todos os conflitos que eu tinha tido com aquele amigo, eu nunca tinha passado, eu nunca tinha jamais questionado a minha relação de amizade com ele. Eu nunca imaginei que ele tivesse aquela visão de mim, sabe? E o mais cruel de tudo isso é que nunca, em nenhuma situação, em hipótese alguma, eu fui conversar com ele sobre o amigo da leucemia. Eu nunca cheguei, o fulano tá querendo ficar com ciclano. Eu apresentei o fulano pro ciclano. Nunca a gente sentou para conversar sobre essa relação ou sobre isso. Eu fui pedir conselho sobre o meu sentimento para com aquele nosso amigo em comum. Só. Eu nunca envolvi ele em nenhuma história. Mas o que eu entendi é que quase saiu o nome. O meu futuro namorado,
pedia conselhos e falava com ele sobre o menino que eu supostamente inventei e ia apresentar para ele. Mas eu mesmo, particularmente, nunca tinha conversado com ele sobre isso, até porque não fazia sentido eu falar com ele sobre algo que não era relacionado a ele. Mas ele falou coisas horríveis sobre mim. E eu nunca me esqueço desse dia porque eu chorei como se eu estivesse num velório. Eu chorei muito, eu não conseguia entender o porquê que ele estava falando aquelas coisas horríveis sobre mim. Eu não conseguia aceitar aquela opinião, né, a posição dele para comigo. Eu não conseguia entender. E eu fiquei muito mal. Muito mal. Mas eu continuo contando essa história no próximo vídeo. Já estamos chegando a quase 11 minutos. Se você ainda não deixou o like, já deixa o seu like aí. E eu continuo no próximo vídeo, beleza? Um beijo e até o próximo.